Se você acompanha o cenário de Valorant há mais tempo, você conhece ou pelo menos já ouviu falar de um jogador chamado EA. E se você não conhece, pode acreditar que esse cara com toda certeza foi um dos melhores jogadores do mundo no ano de 2022, dando muito trabalho para grandes equipes como por exemplo a Loud. Suas jogadas insanas faziam parecer que era muito fácil jogar Valorant. Seus adversários tremiam quando batiam de frente com sua Operator Ion, mesmo que só sobrasse ele vivo em estado de desvantagem. Pela Optic, EA ganhou diversos troféus, fama, visibilidade e admiração. Ele realmente viveu momentos incríveis como se estivesse no céu do cenário de Valorant. Mas de uma temporada para outra, seu desempenho simplesmente despencou. Resultados decepcionantes, polêmicas em relação às suas supostas atitudes tóxicas, problemas de saúde e seu péssimo desempenho foram motivos para que EA fosse do céu até a camada mais profunda do inferno. E talvez uma única escolha poderia ter mudado totalmente o destino da sua carreira. Mas antes de te explicar que escolha seria essa, precisamos conhecer um pouco mais sobre esse jogador que já viveu tempos de glória no Valorant Mundial. Jacob Whittaker, mais conhecido como EA, conheceu o mundo dos jogos FPS através de seu pai, que lhe apresentou o jogo Medal of Honor. E como não havia muitas outras coisas para se fazer na sua cidade, que ficava no interior de Indiana, nos Estados Unidos, ele passou grande parte do seu dia jogando FPS até conhecer o Call of Duty, onde se apaixonou pelo game a ponto de querer começar a jogar competitivamente. Sua carreira competitiva no COD durou até EA ser expulso da sua equipe amadora porque os outros jogadores achavam que ele estava trapaceando por jogar de teclado e mouse, além também de matar demais, o que deixava sua gameplay muito apelativa. Após isso, EA começou a jogar CSGO e rapidamente teve seu destaque, chegando ao semi-profissional jogando por campeonatos na FaceIt e na SA e consequentemente chegando ao Tier S do game. Porém, apesar de estar conseguindo evoluir no cenário de CS, seus planos foram por água abaixo porque ele mais uma vez foi chutado do seu time, porque naquela época sua internet era um lixo. Então seus parceiros da equipe decidiram colocar outra pessoa como uma internet melhor para jogarem os campeonatos no lugar de EA. Mesmo com todas essas dificuldades, EA não desistiu de competir no CS, então finalmente em julho de 2017 ele assinou seu primeiro contrato profissional pela equipe da Complexity. Agora ele poderia mostrar todo o seu incrível potencial como Alper em um novo time, ganhar várias competições e se tornar o mais novo campeão do Major de Counter-Strike. Na verdade não. Apesar de ter alguns jogos com bom desempenho e o incrível resultado de conseguir ficar entre o top 8 do Major, considerando que o elenco era totalmente novo e ele estava se sentindo esgotado mentalmente, e segundo ele isso foi motivo para que sua performance despencasse, o que resultou em novamente ele ser chutado da sua equipe. O bicho é azarado, viu? Você dá doido. E aí novamente estava sem equipe e sua saúde mental estava totalmente comprometida. Ele passou um tempo deprimido e refletindo sobre seu futuro competitivo, até encontrar um novo desafio para sua carreira, o novo FPS da Riot Games, o Valorant. E aí foi contratado pela equipe Endbox e começou a competir no cenário profissional, onde rapidamente começou a ser visto como um dos duelistas mais sinistros e letais. Tanto que as pessoas começaram a apelidá-lo de El Diablo, justamente por conta de sua performance fora do normal comparando com os outros jogadores. Mas apesar de EA ser um duelista fora do normal, sua equipe parecia não conseguir acompanhar toda aquela performance que ele estava entregando. Na maioria das partidas ele sempre carregava ficando top fragger disparado, enquanto seus outros teammates ficavam menos 10, menos 15. Não que isso seja um fator principal, pois existem sim aqueles jogadores que não matam tanto e conseguem repor isso taticamente, o que não era muito bem o caso da sua equipe, além de que Valorant é um jogo de tiro, então as kills são um fator que pesa muito na vitória e na derrota de uma equipe. Seu destino já estava traçado na equipe da Envy, que era uma das interessadas em contar com seus serviços de pistolagem virtual, e EA se encaixou como uma luva naquele time. A Envy já era considerada um dos melhores times do NA naquela época, com os jogadores Victor, Marved, Crashes, FNS, e precisavam somente de um duelista que pudesse acompanhar na performance, o que o EA tinha de sobra. E o resultado disso foi um time extremamente forte que chegou à grande final do seu primeiro campeonato internacional sem dropar um único mapa, jogando contra Vivo Cage, Hunter Thieves, Crew e Sentinels. Com toda certeza aquele time estava se tornando uma grande potência e ele era o candidato principal à estrela do time. Sua performance deixava a todos impressionados e além de uma mira potente, parecia que EA sabia justamente o local exato que deveria mirar. Talvez seja por conta da sua noção de jogo que ele trazia de outros FPS, mas naquela época isso era um grande diferencial
diferencial que ele tinha dos outros jogadores. Não demorou muito até surgir uma nova oportunidade. O time da Envy se fundiu com a Optic Gaming, que juntas agora iriam investir pesado naquele time. E para você investir pesado aqui nesse canal também não precisa de grana, você só precisa deixar o seu like, se inscrever, deixar um comentário aí e me ajudar a focar mais, a trazer mais conteúdos aqui para vocês, fechou? Mas voltando ao assunto, naquela época estava chegando um novo agente no meta, o Chamber, que te possibilitava ser mais efetivo do que a Jett no quesito Sniper, e EA, por ser um ótimo operator, não deixou essa oportunidade escapar. Rapidamente ele foi considerado o melhor Chamber do mundo, tanto que seu time fazia de tudo para que EA se sentisse o mais confortável possível nos mapas. Às vezes nem precisava do time, pois EA facilmente conseguia pegar 2, 3 jogadores que tentavam a sorte de entrar no bomba em que ele estava acabando com o round ali mesmo. EA era tão efetivo com aquele Chamber que a Optic era o único time que colocava o Chamber em quase todas as suas composições de mapas, criando um novo meta, digamos que exclusivo. E nem precisamos dizer o quanto aquele time deu trabalho, principalmente para a Loud, que acabou perdendo o Master de Reykjavik para eles por 3-0 no lombo, e não podemos esquecer também que eles nos mandaram para casa mais cedo no Masters Copenhagen, nos vencendo por 2-1. Não tirando o mérito dos outros jogadores da Optic, mas EA era a super estrela daquele time e muitos até diziam que ele carregava os outros jogadores. Tanto que EA naquele ano ganhou o prêmio de melhor jogador de esportes do mundo, concorrendo com nomes de peso como Simple, Faker e Kerrigan. For Best Esports Athlete, the nominees are, and the Game Award goes to, yay! Mas o que ele não sabia era que seus tempos de glória estavam contados e ele estava prestes a ir do céu ao inferno. No ano de 2022, a Riot lançou as franquias, que, para quem não sabe, é basicamente um sistema onde um time possui uma parceria com a Riot para participar de torneios oficiais. Os times que estão de fora dessa franquia recebem muito menos dinheiro, menos visibilidade, e para a grande maioria fica inviável você ter um time com salários altos, pois você não arrecada o suficiente para pagar o salário desses jogadores. E a Optic, que seria o time de EA, estava fora das franquias, o que resultou na saída da organização do cenário e obviamente a saída dos jogadores. Victor, Crashes e FNS foram para a NRG, Marvid foi para Sentinels e EA decidiu ir para Cloud9, e isso foi uma das piores escolhas que ele poderia ter feito para sua carreira. A Cloud9 no ano de 2023 montou para muitos o que seria o super time que viria para resgatar todas as taças e elevar o cenário do NA ao topo. EA, Zelzys, Zepa, Venet e Leaf, que juntos iriam unir suas forças para bater de frente com qualquer time, inclusive a Loud, que recentemente havia se consagrado campeão mundial. Na verdade, de forte esse time não tinha nada, nem o time e nem a paciência do dono da organização, que pistolou no meio do campeonato Lock-in que estava acontecendo aqui no Brasil e pegou a todos do cenário de surpresa. A Cloud9 simplesmente havia quicado EA do time após uma derrota para a DRX e todo mundo estava sem entender o real motivo para isso ter acontecido. Foi mal atrapalhar seu vídeo, só tô passando aqui para te avisar que, para comemorar o início do VCT Américas, a loja Valorant lançou uma promoção imperdível. Todos os chaveiros da loja com promoções que chegam em até 30% de desconto. Por lá você encontra canecas, garrafinhas, chaveiros e eles têm o melhor preço do mercado. Os chaveiros são feitos em metal de altíssima qualidade e a pintura é fiel às skins dentro do jogo. Além disso, em pedidos com mais de 2 canecas, eles estão enviando um brinde surpresa. Então não perde tempo, que a promoção é por tempo limitado, e não se esqueça de utilizar meu cupom BABUSHI com 2i para ganhar 10% de desconto. Fechou? Muitas pessoas teorizaram que sua saída do time aconteceu porque EA poderia ter se envolvido em alguma briga interna com o time da Cloud9, já que haviam muitos rumores que EA seria uma pessoa difícil de se lidar em um time. Algumas pessoas teorizaram que ele poderia ter sido quicado por não valer o salário que a Cloud9 estava desembolsando por ele, o que também não fazia sentido, porque nessa partida que eles perderam, por exemplo, ele havia ficado em primeiro estatisticamente no seu time, e a Cloud9 rapidamente veio a público para esclarecer que havia se desfeito de EA por questões financeiras. A organização estava passando por uma crise e uma das formas seria se desfazer do Maréia para não zerar os cofres e mandar todo mundo pra rua, já que EA seria um dos jogadores com o salário mais alto do cenário mundial. E novamente EA estava sendo quicado de sua equipe, porém agora seria muito pior, pois a janela de transferência para times da franquia já havia se fechado, fazendo com que ele só pudesse ser contratado por outra equipe da franquia após 8 meses. A Cloud9 simplesmente havia acabado com a sua possibilidade de competir contra os jogadores do mais alto nível, e para piorar, o Chamber havia acabado de tomar um nerf pesadíssimo.
E aí com certeza seria prejudicado, pois seus maiores tempos de glória foram utilizando esse agente, e agora só restaria a Jet para ele conseguir se destacar novamente como um operator player. Apesar de não estar jogando em um time de franquia, não faltou propostas para EA jogar por um time do Tier 2, e algumas semanas depois ele foi anunciado pelo time da Disguised para disputar o Challengers NA. O que muita gente pensou é que EA iria simplesmente esmurfar jogando contra os times, entre aspas, desconhecidos, o que aconteceu sim em algumas partidas, mas a realidade foi que pela Disguised EA não conseguiu vencer uma única partida sequer. Foram 5 derrotas por 2-0 e 2 derrotas por 2-1, o que levantou ainda mais o hype negativo em cima dele e aquele questionamento de para onde foi toda aquela habilidade que ele apresentava há poucos meses atrás. Em meio a várias derrotas, EA amargava todo aquele hate que estava sofrendo, e ele chegou até mesmo a twittar que doaria todo o seu último salário para a caridade, pois não merecia receber pelo desempenho que sua equipe estava apresentando, chegando até mesmo a dizer que não poderia vencer as partidas sozinho, dando a entender que seu time seria um lixo. Atualmente, no ano de 2024, EA foi contratado pela equipe da Bleach para jogar nas franquias da Riot, porém logo no seu primeiro campeonato seu time foi eliminado com 2 derrotas e um péssimo desempenho de EA. Ele estava totalmente irreconhecível do EA que jogou pela Optic em 2022, e um clipe até viralizou quando ele tentava segurar um bombe sozinho de Alp. Com essas derrotas, EA completa um ano inteiro sem conseguir vencer nenhuma partida que disputou, o que é bizarro, pois ninguém imaginaria que isso terminaria dessa forma. Talvez se EA tivesse ido para outra equipe ao invés da Cloud9, ele poderia ter dado a volta por cima, mas infelizmente é algo que nunca iremos saber. Obviamente todo esse desempenho está ligado também ao seu psicológico, pois até mesmo nas épocas de CS ele já sofria com problemas desse tipo, além de também sofrer com problemas de visão, o que querendo ou não prejudica muito. O psicológico é um fator que os jogadores precisam trabalhar e não apenas a mira, pois um jogador sem psicológico não consegue ter constância, não consegue ter confiança na mira e não consegue evoluir. Espero que consiga dar a volta por cima e que eu possa trazer aqui no canal a sua história de superação. Se você quer apoiar financeiramente o canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 14,99. Assim você consegue me ajudar a melhorar meus equipamentos para trazer uma melhor qualidade de vídeo aqui para vocês, além de ter um salve garantido no final de cada vídeo. Fechou? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar por dentro de quando eu postar vídeos aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.